Meus irmãos, nós vamos então agora, nesta terceira palestra, conversar sobre a aliança e uma definição que tem sido apresentada a respeito dela, que não nos parece muito precisa, que é a ideia de testamento. Sua Bíblia tem duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E você já encontrou a palavra testamento na Bíblia? Você já parou para pensar nisso? De onde que veio essa história? Né? Antiga aliança e nova aliança, nós estamos falando disso desde o começo da conferência. E aí a gente fala Antigo Testamento e Novo Testamento, mas de onde veio esse conceito? E se você faz uma rápida busca na Almeida Revista e Atualizada de 1993, você só vai encontrar a palavra testamento no texto de Hebreus capítulo 9. E nós vamos chegar a Hebreus capítulo 9 no finalzinho da minha palavra. E o meu ponto é tentar mostrar para você como essa passagem de Hebreus 9 deve ser interpretada e como nós devemos lidar com essa confusão e como foi que ela surgiu e como nós devemos resolvê-la, essa confusão entre aliança e testamento. Então, por favor, aperte o cinto, nós vamos fazer uma viagem pela revelação bíblica, pela doutrina da aliança ao longo de toda a Escritura, e vamos terminar lá em Hebreus capítulo 9, num texto onde, na Almeida Revista e Atualizada, aparece a tradução testamento, para a gente tentar entender que semelhanças existem entre aliança e testamento, se a gente devia chamar a Bíblia de Antigo Testamento e Novo Testamento e coisas dessa natureza. Ok? Vamos lá. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, parágrafo 6º. Ali nós lemos o seguinte: ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A gente já falou aqui bastante sobre isso, eu não preciso repetir. A ideia de que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, ou em outros textos até antes da fundação do mundo, nos mostra o pacto intratrinitário de redenção ocorrido, não é, entre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e ele é aludido aqui neste parágrafo da Confissão de Fé. No transcurso do tempo, essa promessa é feita aos nossos primeiros pais, logo após a queda, indicando que Deus enviaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Ok. A redenção do pecado, diz o texto da Confissão de Fé, será cumprida quando Cristo morrer na cruz. Foi cumprida quando ele morreu na cruz. No entanto, ela foi prefigurada, prenunciada ao longo do Antigo Testamento, através de promessas, tipos e sacrifícios. Você deve se lembrar da palestra do Dr. Derek Thomas, a questão da entrevista para o professor da faculdade, lá do seminário dos Estados Unidos, e a pergunta simples é: como era alguém salvo no tempo do Antigo Testamento? E a resposta é: por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Mas como assim, se a obra redentora de Jesus Cristo, no tempo e espaço, ainda não havia acontecido, apesar do decreto eterno? E a resposta está aqui. Ela foi, a virtude, a eficácia e os benefícios desta obra foram comunicadas por meio de promessas, tipos e sacrifícios. Quando a gente fala tipo, a gente precisa ter em mente um termo técnico. Os adolescentes, jovens falam muito tipo assim, tipo, né? E não é disso que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos de tipo, talvez você que tenha um pouquinho mais do que seus 25, 30 anos, tenha já ouvido falar da tipografia. Hoje em dia nós temos a gráfica digital, não é? Mas a tipografia era a oficina que imprimia as coisas à moda antiga.
E se você chegou a brincar com a máquina de escrever do seu avô, ou se, como eu, você digitou não, né? Datilografou o trabalho de geografia na máquina Hamilton ou Olivetti, né? E tal. Então, você sabe que quando você aperta a tecla, vai um bracinho de metal para ferir a fita, né? E imprimir a letra na folha. Mas aquele bracinho de metal não é a letra. É a letra espelhada. É o tipo da letra e não a letra. Aquele pedacinho de metal que você vê aí na ilustração é exatamente o tipo, não é a letra. Então, quando você vê a sombra de uma coisa, você não está vendo a coisa. Quando você está vendo o tipo de uma letra, você não está vendo a letra. E quando você está vendo um cordeiro cujo sangue é passado na porta para que os israelitas não sejam destruídos pelo anjo devorador, você não está vendo o próprio Cristo ainda, mas você está vendo um tipo de Cristo. Esse é um termo técnico, portanto. E então, quando você ia imprimir uma folha de jornal antigamente, você precisava colocar os vários tipos de metal numa chapa, e então colocar a tinta ali para poder imprimir, e a imprensa de Gutenberg foi feita desta maneira. A palavra tipo aparece na Bíblia. Um dos textos onde ela aparece é em João capítulo 20, verso 25. Quando Tomé diz assim, não, eu não acredito que Jesus ressuscitou, não. Eu tenho que ver a marca do prego na mão dele. E a palavra marca, na língua grega, é tipon. Então, dando a ideia de que não é o prego que está lá, mas se eu vejo a marca, eu tenho a ideia de que sim, um prego esteve ali. Então, essa correspondência entre a coisa e aquilo que aponta para a coisa é aquilo que na teologia a gente chama de antítipo, a coisa significada, e o tipo, a coisa que significa. Ok? Então, o que nós estamos dizendo? Alguém era salvo no tempo da antiga aliança pela obra redentora de Jesus. Como é que Adão foi para o céu? Resposta, ele creu no descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Adão sabia que ele ia ser carpinteiro? Não. Sabia que Jesus ia nascer em Belém, morar em Nazaré? Não. Mas o que ele sabia? Ele sabia o suficiente. Alguém vai nascer de uma mulher e vai sofrer, o seu calcanhar será ferido, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Deus falou, calma, Adão, eu estou trabalhando para resolver isso. Essa promessa foi suficiente para a salvação de Adão. Ele foi salvo pelo mesmo Cristo, que ele conheceu do lado de trás da revelação, e nós conhecemos do lado da frente. Mas nós todos somos salvos por um único e mesmo Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também vimos que esse Cristo e essa obra redentora foram também prefigurados numa cerimônia de aliança, que foi estabelecida entre Deus e Abraão. Isso aconteceu por volta do ano 2100, 2200 a.C. E lá no texto de Gênesis 15, que nós já tivemos a oportunidade de considerar, você vê que Abraão já recebeu a promessa de que terá um filho. Aliás, antes disso, ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para a terra de Canaã, Deus prometeu a ele uma descendência, ele peregrinou pelo Egito, houve uma ameaça à sua família, o faraó levou a matriarca Sara para o seu harém, e então Deus impediu que a família da aliança fosse vilipendiada, então ele sai do Egito com grandes riquezas, e isso é tipológico. O que é tipológico nessa história? A família que Deus está criando vai até o Egito em busca de comida, porque vivemos num mundo hostil do lado de fora do Jardim do Éden, e essa família agora é atacada pelos representantes da serpente. Eles querem interromper esse processo de trazer um descendente da mulher ao mundo, e agora o faraó quer se meter com Sarai, com Sara, e Deus não permite que isso aconteça. E Deus preserva aquela família e ainda faz com que eles saiam de lá enriquecidos. Isso vai acontecer mais tarde, quando o povo de Israel vai ao Egito, mais uma vez em busca de comida, mais uma vez o faraó tenta acabar com a família da aliança, matando os meninos hebreus. Mais uma vez Deus interfere e tira os hebreus de lá e eles saem com grandes riquezas. Ou seja, o que aconteceu em Gênesis capítulo 12 e 13 é tipológico do que vai acontecer no livro do Êxodo. Está apontando para elementos futuros.
E agora então, isso já tinha até sido apontado antes, porque quando Deus falou com Abraão em Gênesis 15, ele disse, você vai ter filho sim, e a sua descendência vai ser muito grande, e ela vai para o Egito, e ela vai sofrer ali, será escravizada, mas calma, porque eu vou resolver essa situação. Mais uma vez, tudo dentro do plano soberano de Deus, tudo previsto e trabalhado por Deus em seus decretos eternos. Então, Abraão está perguntando, Senhor, que garantias o Senhor me dá? Como eu posso saber dessa situação? E então Deus fala com ele, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho, e Abraão sai correndo e não precisa de mais instruções. Ele corre, pega aqueles animais, parte os animais pelo meio, coloca em ordem as metades uma na frente da outra, mas não parte as aves, e as aves de rapina descem sobre aqueles cadáveres. Aqui está um desenho, a gente não encontra muito desenho disso na internet, porque hoje em dia, falar de partir um animal no meio, o ChatGPT não desenha isso para você de jeito nenhum. E olha que eu já tentei fazer ele desenhar isso para mim. Porque parece crueldade, parece, sabe, coisas que a internet não deveria exibir. Mas a ideia é, o animal está partido pelo meio e Deus está passando entre as metades, na forma de um fogareiro e de uma fumegante de uma tocha de fogo. Os elementos com que Deus guiou o povo para fora do Egito, a sua coluna de nuvem durante o dia, sua coluna de fogo durante a noite, estão simbolizados aqui. Deus está passando no meio daqueles animais. As aves de rapina estão tentando atacar os animais que estão partidos ali. Comer, né, da sua carniça ali. Para dar uma ideia da maldição que está envolvida. Se eu não cumprir o prometido, quero que aconteça comigo o que acontece com esses animais. E Deus então está dando essa garantia a Abrão, conforme nós já vimos na palestra anterior. E então Deus diz, você vai ter um filho, será um filho seu mesmo, um biológico, e eu vou julgar essa gente. E então, naquele dia, o Senhor cortou a aliança com Abraão. E nós vimos que esse elemento da maldição, esse elemento da multa contratual sendo executada, do sangue, estava presente nesta cerimônia, mas que ele também esteve presente desde o início. Nós chegamos a mencionar também a ideia de que não se fala em sangue no Jardim do Éden, mas fala, se você comer do fruto proibido, você vai morrer. E a ideia, então, é que o sangue ali é basicamente uma representação da vida. Você perderá a vida. Então, é justamente por não compreender isso, que testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que você não deve fazer transfusão de sangue, porque Levítico diz que a vida da carne está no sangue. Então, eles acreditam que a alma é o seu próprio sangue, então, se você receber sangue de outra pessoa, isso vai dar uma confusão danada, mas a ideia é, se você quer provar que alguém morreu, é o sangue desta pessoa sendo derramada. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, não é porque existem propriedades mágicas nos glóbulos brancos do Senhor Jesus Cristo. Não é porque ele tem algum tipo de proteína no seu sangue que resolva alguma coisa, não. É a morte de Cristo. O seu sangue é um símbolo da sua morte. Se ele derramasse sangue, mas não morresse, se Jesus apenas sangrasse, ele não teria perdoado os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E no dia que você pecar, você morrerá. Então, esta é a ideia, né? Então, sangue estava envolvido naquela cerimônia, e como uma representação da morte. E quando você corta aqueles animais, você faz um pacto cortado com Deus, um pacto que diz, a desobediência às estipulações deste pacto deve ser punida com a morte. Nós vimos isso, e vimos que isso prefigura a obra de Jesus. Que Jesus está prefigurado, tecnicamente falando, tipificado nesta cerimônia de Gênesis capítulo 15. Nós também vimos que muitos anos mais tarde, 1600 anos depois, na época do fim do reino de Judá, na época do rei Zedequias, o profeta Jeremias está em Jerusalém e Deus, por boca de Jeremias, condena uma cerimônia dessa que foi feita num ato de desespero. Os babilônicos já sitiaram a cidade de Jerusalém e eles agora estão prestes a invadir, é uma questão de tempo. Do lado de dentro você encontra fome e peste. As pessoas estão doentes por não terem o que comer. Os cadáveres não são adequadamente sepultados. As moscas trazem doenças.
Do lado de fora, o exército de Nabucodonosor te espera com a sua espada. Parece uma questão de tempo. Então, desesperados, os judeus partem um bezerro ao meio e atravessam as metades, comprometendo-se a cumprir a lei de Moisés, e, em particular, fazendo o voto de libertarem seus irmãos escravizados. E aí, então, em Jeremias, nós vemos que Deus responsabiliza aquelas pessoas porque não cumpriram aquilo que haviam prometido. Então Deus diz: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Então, fica aqui, só estamos recapitulando, a comprovação bíblica de que a cerimônia de Gênesis 15 é, sim, uma cerimônia de invocação de maldição para aqueles que não cumprirem o estipulado no pacto cortado de sangue, numa aliança soberanamente administrada. Então, a pena seria semelhante àquela que ocorreu com os animais nos dias de Abraão. Os cadáveres serviriam como pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Nós conhecemos então a cerimônia de Gênesis 15. E agora nós vamos passar um pouco por outras cerimônias que prefiguraram o Redentor ao longo da antiga aliança. Lembre-se do parágrafo de abertura da palestra da Confissão de Fé que diz que Jesus foi prefigurado. As suas bênçãos foram comunicadas nos tempos da antiga aliança por meio de sacrifícios, cerimônias e tipos que apontavam para Jesus. Nós já vimos Gênesis 15 apontando para Jesus, isso confirmado por Jeremias 34, e agora nós vamos ver a cerimônia do Êxodo. Eu falei um pouco sobre a cerimônia do Êxodo na palestra anterior, mostrando que a maneira como o soberano se relacionava com o vassalo naquela cultura antiga reflete as estipulações da aliança no Éden e é refletida também no Sinai, em Deuteronômio e em Josué. Cópias da lei devem ser guardadas, a leitura periódica do material legal deve ser feita, testemunhas são invocadas, bênçãos e maldições para quem obedece e desobedece, e assim vai. E o que nós temos em Êxodo, capítulo 24, é uma repetição desta cerimônia. Quando Moisés chega aos pés do Monte Sinai com o povo de Israel, Deus está fazendo aquele prólogo histórico. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Partes da aliança identificadas, Deus e Israel. Agora as estipulações. Não tem outros deuses diante de mim, não tome meu nome em vão, santifique o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, e assim vai. Então as ordens. Temos também as bênçãos para quem obedecer. Se você honrar o teu pai e tua mãe, você será de longa vida sobre a terra. Se você tomar o nome do Senhor em vão, ele não terá você por inocente, e muitas outras questões assim. Cópias são feitas, 2 vias das tábuas da aliança. São guardadas no santuário, no tabernáculo. Já falamos sobre isso. Testemunhas. Nós vamos ver que são providenciadas 12 colunas, segundo o número das 12 tribos de Israel, para serem testemunhas. Não são testemunhas viventes, pessoas que possam falar do que testemunharam, mas são pedras que vão durar para sempre testemunhando isso. Então, agora, falta apenas aquela cerimônia de invocação de automaldição. E lá em Êxodo capítulo 24, nós vemos que Moisés oferece sacrifícios e holocaustos ao Senhor e toma o sangue de um animal que foi partido e coloca em bacias. E a outra metade ele derrama sobre o altar, dando a Deus a prova de que aquele animal de fato morreu. Quando você coloca sobre o altar, que é onde Deus está olhando lá de cima o sacrifício sendo feito, você exibe o sangue como quem exibe: Senhor, nós estamos fazendo um pacto de vida e morte aqui. Não é uma brincadeira. Se isso não for cumprido, o Senhor tem o direito de nos matar. E então, o que acontece? Moisés toma o livro da aliança e lê ao povo. O livro da aliança é exatamente Êxodo 21, 22 e 23. E qual era o primeiro mandamento do livro da aliança? Tratava da questão dos escravos. Exatamente aquilo que Zedequias começou a cumprir quando as coisas ficaram feias lá em Jerusalém, séculos mais tarde. E o povo leu o livro da aliança e disse: combinado, vamos fazer isso com Deus. Nós vamos obedecer isso e estamos envolvidos com Deus num pacto de vida e morte. E então Moisés toma aquele sangue e asperge sobre o povo. Não dá para deixar a metade do animal partido ali,
e esperar que numa fila indiana 2 milhões de pessoas atravessem entre aquelas metades. Ia demorar tempo demais. Então, o que é feito aqui é por amostragem, e o sangue recolhido é aspergido sobre o povo. E Deus, então, está com esse ato realizado por Moisés, chamando o povo para uma relação de vida e morte. Sempre foi assim. Adão, no dia que você comer do fruto, vai acontecer o quê? Vai morrer. Noé, a vida humana é sagrada. Aquele que matar o seu semelhante tem que fazer o que com ele? Tem que matar. Abraão, eu estou prometendo a você uma descendência e tudo mais, mas é um pacto de vida ou morte. A ênfase naquele momento fica mais na responsabilidade que Deus chama para si. Ele passa sozinho entre as metades, mas é um pacto que tem que acontecer sob pena de morte. E agora, com Moisés nos pés do Monte Sinai, o povo está dizendo, obedeceremos, e o preço da desobediência será a maldição e a morte. E aí então, termina tudo isso, e eles se aproximam do monte de Deus, eles sobem ao monte de Deus. E então eles viram a Deus e comeram e beberam. É curioso isso, meus irmãos, porque além de todos esses trâmites, é muito comum haver um desfecho de cerimônia de aliança com uma refeição, com a troca de presentes, com o aperto de mão, outras cerimônias que ratificam, confirmam esse pacto. Você já parou para pensar que nós comemos um pão que foi partido por Jesus e que Jesus disse, esse é o meu corpo quando nos entregou, e que depois ele nos deu um cálice dizendo, este é o cálice de uma aliança que é feita no meu sangue, e que isso é lembrado no contexto de uma refeição pactual. Então nós estamos dizendo, nós estamos numa aliança com Deus, que é uma aliança de vida ou morte. Só que louvado seja Deus, a nossa desobediência não causou a nossa morte. A nossa desobediência causou a morte de Cristo, do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E agora, a gente é convidado para a festa, mas não para a cruz. A cruz é dele, o banquete é nosso. Você entende a bênção? Isso é maravilhoso. Ele chama para si toda a glória, toda a justiça. Ele obedece perfeitamente o que Adão não obedeceu. Ele sofre perfeitamente o que nós não sofremos. Ele nos convida para que banqueteemos. Ele é o banquete. Ele é todas as coisas. Por que a doutrina da aliança é tão maravilhosa? Porque mostra que Deus é tudo, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, como vai dizer o apóstolo Paulo. E aqui então, no pé do Monte Sinai, o que você tem? Você tem Moisés se achegando ao povo, você tem o sacrifício sendo feito no altar lá atrás, você tem 12 montões de pedras, que são colunas, que são as testemunhas. Quem é que está testemunhando que estamos num pacto de vida ou morte com o Senhor? Essas pedras aí. Pode perguntar para elas, elas não vão falar nada, mas vão ficar quietinhas aí para sempre falando a respeito disso. É o pensamento hebraico. E o povo lá atrás entrando nessa relação pactual com o Senhor. Pode não te parecer uma coisa muito agradável levar uma gorfada de sangue de boi nos olhos, né? Mas era desse jeito. E a gente devia ter isso um pouco mais em consideração. Às vezes a gente encontra pessoas muito sensíveis nessa nossa era. A gente come carne de frango, a gente entra no supermercado, a carne já está congelada e limpa, é só tirar e pôr no micro-ondas. Né? Você conhece a história de alguém que gosta de frango, mas um dia quando a avó pegou a galinha, torceu o pescoço da galinha, a galinha saiu correndo, parou de comer? Não tem uns negócios assim? Tem. Então, o que acontece? Nós estamos pouco acostumados com essa ideia de sangue, de morte. Isso foi tirado dos nossos olhos. Mas isso era extremamente presente na vida daquele povo. Você entrava no tabernáculo para adorar a Deus, sabe o que você sentia? Cheiro de morte, cheiro de sangue. Você entendia com uma clareza absurda que o seu relacionamento com Deus custou uma vida preciosíssima. E é por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós vilipendiamos o sangue do Senhor Jesus Cristo. A gente vai sair agora pisando o sangue de Cristo como se, para que estivéssemos em relação com Deus, em paz com o Senhor, justificados, não tivesse custado nada para Deus. Perceba o tamanho do nosso pecado se
purificados e perdoados pelo sacrifício de Cristo, nós decidimos viver como quem não presta conta de sua vida para Deus. E pecamos deliberadamente. Isso é um problema extremamente sério. E então, o que nós vamos ver? Que dali para frente, o sangue será algo extremamente presente na vida do povo de Israel. E Deus vai dizer no livro do Êxodo que Moisés deve fazer roupas para o Arão, roupas que vão apontar para a glória daquele sacerdote que estará no meio do povo, mas também roupas muito especiais para todos os demais sacerdotes. E essa roupa quer dizer basicamente o seguinte: aquele que aponta para a realização de sacrifícios, aquele que coordena esse sistema sacrificial, apontará para o meu filho. E ele será glorioso, ele vai andar de maneira muito bem vestida entre vocês. Eu quero uma roupa bonita para o Arão, porque ele será enfeitado e glorificado através dessa roupa. Eu quero que você saiba que é uma pessoa muito importante essa, que é responsável pelos sacrifícios de sangue, que mantém diante dos seus olhos que a minha relação com você só é possível por causa da morte de um substituto inocente. Então, agora Arão anda com essa roupa. E ele coordena os sacrifícios no tabernáculo. A gente falou um pouco sobre isso, hoje e ontem, né? Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Deus morava com o homem no jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso. E agora Deus vem morar de novo com o homem no tabernáculo, o Éden ambulante, que é dado no pé do Monte Sinai. Mas espera aí, lá no Éden, o homem morava com Deus e estava tudo bem, porque ele não era pecador. Mas uma vez que ele desobedeceu, agora o salário do pecado é a morte. Então no dia que você comer, você certamente morrerá. Então você não pode ficar aqui, senão eu tenho que te matar permanentemente. Então agora o homem é expulso da presença de Deus. No desenvolvimento, no avanço da história da redenção, agora Deus no Monte Sinai diz: próxima fase, estou trazendo o Éden até você. Estou trazendo o lugar da minha habitação e o meu santuário até você. E os querubins que guardavam a sua entrada no jardim do Éden estarão agora no véu de entrada do tabernáculo, para você ter uma ideia de que você está entrando na minha presença. Só que agora você pode chegar. É curioso porque no Éden Deus diz que expulsou o homem da sua presença. Mas os primeiros versículos de Levítico dizem que Deus chamou Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. Então você percebe que o Deus que expulsou Adão e Eva é o Deus que chamou Israel. O Deus que expulsou aquele que comeu que não devia, que duvidou da palavra de Deus, que adorou quem não devia, é agora o Deus que está chamando para si um povo que continua cometendo os mesmos pecados. Mas por que ele chama? Porque agora tem sangue sendo derramado o tempo todo diante dos olhos do Senhor. Agora todo mundo que está entrando na presença de Deus percebe sacrifícios, tipos, promessas, cerimônias que apontam para a obra de Jesus. Então é um verdadeiro açougue a céu aberto. Eu não vou ficar aqui exercitando demais a sua imaginação, mas se você ler no livro dos Reis, você vê que Salomão sacrificou 22 mil bois. E alguns relatos das tradições judaicas dizem que os sacerdotes hebreus tinham sangue de boi até o joelho. A gente não tem dimensão disso não, gente. A gente compra hambúrguer já pronto para jogar no micro-ondas, lá no Carrefour e pronto. Pensa no sangue, no cheiro de morte, na justiça de Deus. Pensa nessa ideia de que a desobediência acarreta morte. Pensa no que Cristo fez e na maldição que Ele tomou sobre si. Tudo isso está aqui. E Ele vem exatamente para cumprir isso. Ele habita entre nós. O texto de João vai dizer que Jesus tabernacula. Ele arma a sua tenda entre nós, e nós vimos a sua glória. A glória, como a glória de Arão, o sacerdote, sumo sacerdote, que andava vestido, coordenando estes sacrifícios. E o que é curioso, Jesus é tudo. Ele é o profeta, o sacerdote, o rei, o Adão, o paraíso, o descanso, o tabernáculo, o sacrifício, o sacerdote. Ele é o Filho de Deus, Ele é todas as coisas.
Então, ele habita entre nós como tabernáculo, ele nos mostra a sua glória como do sumo sacerdote supremo, e ele é o sacrifício perfeito, é o seu sangue que é derramado para que entremos em relação de aliança com o Senhor. E aí, então você vai ter o livro de Levítico, onde Moisés vai regular os sacrifícios. E aqui então você consegue ter uma certa ideia. Sabe aquele cheirão de churrasco, de coisa queimada? Mas não aquela carne que está no ponto, assim, sabe? Aquela picanha sangrando gostoso. Não, aquela carne que já passou faz tempo, aquele cheiro de queimado. Era aquele cheiro que agradava ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Aroma agradável às narinas de Deus, o que é? É Cristo consumido por causa do nosso pecado. Mas como isso? Como Deus se agrada disso? É porque Deus é justo. É porque Deus não tolera que a desobediência às suas santas e benditas leis fique impune. E aí isso tem que nos ajudar a ter uma ideia melhor do tamanho da graça que é dispensada a Adão no Jardim do Éden. Adão merecia isso. Eu e você merecíamos isso. Isso aqui era para ter acontecido conosco. Mas não aconteceu conosco porque aconteceu com Cristo. E tudo isso então preparava o coração dos fiéis para receber a mensagem do Senhor Jesus. Isso acontecia no tabernáculo, que tinha o seu pátio, conhecido como átrio, aquela tenda onde os sacerdotes apenas entravam, um lugar de entrada chamado Santo Lugar, e o Santo dos Santos mais lá ao fundo, que era o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens. E lá estava a Arca da Aliança. Veja, se o Jardim do Éden tinha Deus lá dentro, e você não podia entrar, porque os querubins guardavam o caminho, agora no tabernáculo, Deus estava lá no Santo dos Santos, entronizado entre os querubins na tampa da Arca da Aliança. E você agora podia chegar mais perto. Não de qualquer jeito. Você tinha que chegar por meio de um sacrifício. Não sem representação. O primeiro Adão que te representava falhou. Mas agora está vindo um segundo Adão. Enquanto esse segundo Adão não chega, o primeiro Adão falhou como sacerdote, Deus te designa um novo sacerdote, e ele anda vestido de glória, mostrando que logo virá um sumo sacerdote glorioso para introduzir você de uma vez por todas na presença de Deus. E esse sumo sacerdote, uma vez por ano, entra lá na presença de Deus. E isso antecipa o que Cristo vai fazer. Cristo vai levar o seu povo escolhido até a presença do Pai. Uma vez por ano isso acontece. Como? No dia da expiação, o dia em que todo o tabernáculo precisa ser purificado e os sacerdotes também. Donas de casa sabem disso, eu não tenho tanta experiência nesse serviço. Mas eu sei que chega o dia de lavar os panos, não chega o dia de lavar os panos? Porque o pano vai limpando, mas enquanto o pano vai limpando, o pano vai sujando, não é assim que funciona? Então tem que chegar um dia que você tem que limpar o instrumento de limpeza, não é isso? Pois é o que acontece no tabernáculo. O tabernáculo purifica o povo de Israel, mas os sacerdotes vão se sujando. Eles também são pecadores. Então chega o dia de lavar o sacerdote, de lavar o tabernáculo, de purificar tudo. E esse dia máximo na santidade do povo de Israel é o dia da expiação. O dia em que tudo precisa ser purificado. E naquele dia, o sumo sacerdote que andou com roupas gloriosas, ele tem que se lembrar que ele também é um sumo sacerdote provisório e pecador. Então ele não vai usar aquela roupa bonita, com pedras preciosas no peitoral, com ombreiras, com ouro e outros ornamentos. Não, ele vai colocar uma roupa branca de linho, mostrando pureza, mas mostrando também simplicidade e humildade. Então esse homem que você está vendo de pé aqui, recolhendo o sangue do boi, com essa barba branca aí, é o sumo sacerdote no dia da expiação. Ele está com uma roupa de humilhação. Como é que foi que Cristo foi oferecer o sacrifício de si mesmo por nós? Ele foi em glória ou em humilhação? Ele foi em humilhação. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote ia humilhado. E ele recolhia, então, o sangue de um boi, um animal caro, precioso, para dar a ideia, então, do tamanho das nossas ofensas e do alto preço da nossa redenção. E então, o sumo sacerdote ia até o altar, onde os animais eram queimados, e pegava uma brasa daquele altar. E pegava com uma pazinha, carvão em brasa, porque ele precisava de fogo para entrar na presença do Senhor. Ele está agora com o sangue do boi numa canequinha, ele está agora com brasa do altar na pá na sua mão, e agora ele vai pegar incenso, que é uma espécie de perfume em pó, em pequenas pedras. Um perfume que, quando queimado, vai fazer uma fumaça,
para que ele possa chegar até a presença desse Deus Santo e ter a sua experiência de contato com essa santidade de Deus, de certa forma diluída. Ele não pode contemplar tudo, porque ele é desesperadamente pecador. E se ele tiver esse contato com esse Deus Santo, ele pode morrer. Lembra de Isaías? Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, que ele diz: ai de mim, os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem pecador. E a casa se encheu de fumaça. Qual é a ideia? A ideia é essa aqui. A fumaça do incenso diluía o problema do contato daquele sacerdote pecador com aquele Deus Santo entronizado na arca. Sim, você já pode chegar. Sim, o Éden está aqui, portátil, junto com você. Sim, Deus está abrindo o caminho à sua presença. Mas calma lá. Sério é esse assunto. Isso aqui não é brincadeira, é o Deus Todo-Poderoso, Santíssimo e Absoluto. Não entre desavisadamente na sua presença. Você precisa entrar com sangue, com o sacrifício. Precisa ser o sumo sacerdote apontado por Deus. Ele precisa vir em humilhação. E cada uma dessas coisas aponta para a obra de Jesus. O sumo sacerdote então vai entrar no templo. O povo vai estar lá do lado de fora, ajoelhado, em jejum, orando, clamando: Deus, aceita, Pai, a oferta deste sacerdote, para que ele possa, depois de ter o próprio pecado purificado, voltar e oferecer sacrifícios em nosso lugar. Note que o trabalho do sumo sacerdote judeu era duplo. Ele precisava resolver primeiro o problema dele, para depois resolver o problema dos outros. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que não precisava oferecer sacrifício por si. E então, quando o sacerdote entrava lá, ele derramava o pó de incenso nas brasas tiradas do altar do holocausto. E então aquela fumaça poupava a sua vida por conta de evitar um contato direto dele com a santidade do Senhor revelada na arca. E aí, então o sangue daquele animal era aspergido para dizer: Deus, nós estamos numa relação com o Senhor e o Senhor pode nos receber e nos purificar, porque a sua exigência de que a desobediência seja punida com morte está satisfeita. Veja o tamanho da seriedade. Não é uma lavagem qualquer, é dizer: Deus, nós sabemos que as tuas condições são soberanas. Nós sabemos que a desobediência tem que ser punida com a morte. O Senhor é santo e justo. E o Senhor nos perdoa. E nós te louvamos e agradecemos por isso. Mas está aqui a prova. Alguém morreu no nosso lugar. E agora nós podemos chegar mais perto. Na sequência, o sumo sacerdote iria pegar o restante daquele sangue e purificar e aspergir os demais móveis e utensílios do tabernáculo. Porque a presença de um sumo sacerdote pecador contaminava aquele espaço como um todo. Então tudo precisava ser purificado. Tinha que lavar os panos, lavar a vassoura, lavar o rodo, trocar o filtro do aspirador, sabe? Tinha que trocar tudo para fazer a limpeza espiritual. E quem vai fazer isso de uma maneira definitiva é o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele não tem pecado algum. Ele não precisa sacrificar animal algum, ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio sacerdote. É o seu sangue que é apresentado a Deus. E então, quando Cristo faz isso, você conhece muito bem a história, o véu se rasga, e se rasga de cima para baixo. Normalmente, era esperado que o véu rasgasse de baixo para cima. É a parte de baixo que está raspando no chão, é a parte de baixo que está sujando e envelhecendo primeiro. Mas o véu rasgou de cima para baixo, porque Deus disse: acabou. Agora você pode chegar, porque a morte que eu estava esperando ver, por causa do seu pecado, eu vi. E essa morte me satisfaz. Ela atende às exigências da minha justiça. Então agora você pode se achegar até mim. Eu estou quase chegando em Hebreus, tá? Segura aí mais um pouquinho. E aí então, quando a gente vai para a confissão de fé, nós vamos ver o quê? Que o Evangelho manifestou Cristo. E agora, nós não precisamos mais daquelas coisas. O véu foi rasgado. Nenhum de vocês aqui, assim espero, ofereceu um sacrifício de sangue para obter perdão dos seus pecados esta manhã. E que bênção é isso. E agora, nós nos achegamos a Deus num formato completamente diferente. Todas aquelas coisas que antes eram sombra, agora encontram a realidade em Cristo.
E o melhor exemplo que eu encontro para falar sobre isso se chama ultrassom. Já viu como é que é isso? Descobriu, minha norinha está grávida. Ah, que beleza. E agora vai fazer o primeiro ultrassom. Menino ou menina, chá revelação. E o foguete vai ser azul, vai ser vermelho. E aquela festa e tal. Né? E aí, terminou, viu, agora o ultrassom 3D. Agora está chupando o dedinho. Está rindo dentro da barriga da mãe. Todo mundo fica olhando aquilo que nem bobo. A criança nasceu. O pai e a mãe esquecem até onde guardou o DVD do ultrassom. Nunca mais vê. É ou não é? Porque quem que vai ficar olhando para o ultrassom se o nenê está lá? Não, vem cá para você ver como é que ele era dentro da barriga. Para quê? Eu estou vendo ele fora. É muito melhor. E é isso que acontece com a fé cristã. Veja, nós olhamos para o ultrassom que Deus nos deu para ter certeza que estamos com a criança certa diante de nós. Mas a glória é Cristo. Razão pela qual, se a gente prega no Antigo Testamento e não chega em Cristo, a gente errou feio. Porque o alvo sempre foi ver Cristo. Como se você faz um ultrassom para ver o quê? O neném. O médico fazendo ultrassom da grávida e falando, bela bexiga a senhora tem, olha os seus rins, que maravilha. Ela não quer ver isso. Ela quer ver o neném. E é assim que acontece quando a gente vai ao Antigo Testamento em todas essas cerimônias. O que nós queremos ver? Cristo. É isso que nos interessa. Só que o ritual agora da nova aliança tem menor glória externa. Você há de convir comigo que apesar de todo esse sangue, e eu tentei caprichar no paletó hoje, mas não tem pedra preciosa aqui e nem platina de ouro aqui em cima. E eu não estou com uma tiara de ouro escrito santidade ao Senhor. E quando eu ando, não tem umas campainhas de romã fazendo tlim, 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 tlim. A minha roupa não é legal igual a do Arão, gente. Ok? O prédio da primeira igreja é muito bonito, muito legal e tal, mas Santo dos Santos é forrado de ouro, gente. Não tem como concorrer. Entendeu? O púlpito é bonito, mas não chega aos pés da Arca da Aliança, é ou não é? Então, quando você começa a pensar nisso, você pode ficar com a impressão de que melhorou, mas piorou. Como é que é isso? Tem mais glória interna, espiritualmente falando, mas menos glória visível. Está mais simples a cerimônia. E isso se tornou um certo obstáculo para os nossos irmãos judeus que se tornaram cristãos na igreja primitiva. Imagina se você é um sacerdote. Você cresceu na família sacerdotal e você pensou, quando eu fizer 30 anos, meu trabalho já está definido. Eu sou oficial de carreira, concursado, estabilizado, entendeu? Aposentadoria integral como sacerdote. E aí o que vai acontecer? Aí eu vou pegar o animal, vou recolher o sangue, vou passar lá, vou pôr brasa no altar do holocausto, vou ajudar a fabricar o incenso com a receita, e vou fazer isso e aquilo. Ótimo! Um trabalho muito valorizado no judaísmo daquela época. Só que aí de repente chega alguém e fala assim, ó, véu rasgou, acabou e tal. Mudou a vida geral. Igual mudou a vida da gente na pandemia, lembra? Aqueles sapatos todos na sua sapateira linda, não serviram para nada, uns 3 meses. E aí, mais ou menos desse jeito, fica o sacerdote. E a minha roupa sacerdotal? E o sacrifício? E o templo? Agora acabou? E para piorar, nem todo judeu virou cristão. E o judeu que não virou cristão, perseguia o judeu que virou cristão. Você entendeu essa frase, né? Ela é um pouco comprida, esquisita. Mas judeus que não recebem Cristo como Messias, passam a perseguir os judeus que creem que Jesus Cristo é o Messias. Então você teve 2 prejuízos. Se é que dá para dizer que foi prejuízo. Do ponto de vista horizontal, 2 problemas com os quais você deveria lidar se você se tornou um cristão nos tempos de Cristo, sendo judeu. Primeiro, o seu culto anterior era muito mais chique, muito mais repleto de cerimônias. E segundo, sua carteira estava mais cheia, você era mais respeitado socialmente, você tinha um papel de maior pompa, maior glória visível externamente falando. E agora, de repente as coisas vão se complicando ainda mais. E os judeus não cristãos começam a perseguir os cristãos. Quem foi que apedrejou Estevão? Foram os romanos? Não. Foram os judeus. Você percebe? Então são os próprios judeus quem começam a trazer perseguição. E eles tinham uma religião tolerada pelos romanos. Os judeus sempre foram um barril de pólvora lá, né? E os romanos conseguiram achar um ponto de equilíbrio. Quando agora os judeus estão dando problema novamente, os romanos perguntam, o que é que está acontecendo? E os judeus falam, são os cristãos? Pronto, agora os romanos passam a hostilizar os cristãos, porque eles já tinham uma certa estabilidade relacional com os judeus. E aí o que você vai ver? Você vai ver
crente indo para ser devorado pelas feras no Coliseu. Você vai ver crente sendo preso. Você vai ver crente perdendo tudo que tem. Você vai vendo uma perseguição horrorosa com a máquina do Estado a favor dela. E então as pessoas começam a se perguntar assim, peraí, mas eu fiquei esperando esse tempo todo por esse Jesus glorioso, por esse Salvador, por esse descendente da mulher, e ele viria e me traria o perdão dos pecados, e ele cumpriria todas aquelas cerimônias, e agora ele veio, e o que eu ganhei com isso? Pensam os judeus cristãos. Primeira coisa que eu ganhei, perdi prestígio, perdi salário, perdi reconhecimento social, perdi amigos. Segunda coisa, me relaciono agora com Deus num culto que parece bem mais simples, e para piorar, está todo mundo me perseguindo? E então é que é escrita a carta aos Hebreus. Eu falei que eu ia falar sobre Hebreus hoje, cheguei na carta já. Então que é escrita a carta aos Hebreus, dizendo assim, gente, calma, não desistam não, é melhor sim. E então, você lê em Hebreus 10, veja, lembrem-se dos dias anteriores, que vocês sustentaram grande luta e sofrimentos, ora expostos em espetáculo, tribulações e tal. Não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, como aceitaram o espólio dos bens de vocês. A carta aos Hebreus mostra que isso era real, estava acontecendo com um judeu que virou cristão. E então a gente continua lendo. Não abandonem a confiança de vocês em Jesus. Essa esperança em Jesus tem grande galardão, mas vocês precisam perseverar. Era uma novidade na dinâmica da história da revelação. Melhorou muito, mas parece que simplificou e dificultou algumas coisas. Calma, meus queridos irmãos, diz o autor sagrado. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, Jesus é tão bom, Jesus é tão importante, Jesus é tão glorioso. Ele é o templo, ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é o profeta, ele é o sacerdote rei, ele é todas as coisas. E se você o tem, você não precisa de mais nada. Preste atenção nisso. Esopo, aquele que conta parábolas a respeito da cigarra e da formiga, da lebre e da tartaruga, entre outras que você provavelmente conhece, tem uma historinha de um cachorro que estava andando por cima da ponte, com um osso na boca. E o cachorro está andando com o osso na boca em cima da ponte e ele olha para a água do rio, bem calminha. E ele vê na água do rio um outro cachorro maior do que ele, com um outro osso na boca maior do que o osso dele. Ele estava vendo a própria imagem. Mas o cachorro, então, ansioso por pegar o osso que lhe parecia maior, larga o osso que ele tem na boca e pula na água para tentar roubar o osso grandão que estava na boca do outro cachorro. E ele perde tudo. E a moral de Esopo é, quem tudo quer, tudo perde. Mas eu gostaria de usar essa ilustração dizendo, o cachorro nessa fábula bem pode ser o destinatário da carta aos Hebreus. Ele está segurando Cristo, que é a verdadeira substância. Mas ele está passando em cima de uma ponte e está olhando o reflexo e está vendo a sombra das coisas. E ele quer largar a substância para ficar com a sombra e pular na sombra. E ele vai acabar perdendo tudo, a sombra e a substância e todas as coisas. Então é isso que é o fundamento da carta aos Hebreus. O autor está dizendo basicamente, Jesus é melhor, não faz isso. Não pula na água, não larga o osso. Fica firme, porque você encontrou o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. E então, capítulo 9 de Hebreus. Olha lá, eu falei que ia pregar em Hebreus 9, estou chegando, capítulo 9 já está aqui. Então agora a gente chega em Hebreus. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha lá, Cristo é o tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo é a habitação de Deus entre os homens e Cristo também é. Mas o tabernáculo não era o Éden? Pois é. E Jesus não é o paraíso? E Jesus não é o descanso? E Jesus não é a Canaã? Jesus é tudo. Jesus é esse maior e perfeito tabernáculo. Então, verso 12, ele entrou no Santo dos Santos pelo seu próprio sangue. E o sangue de touros e bodes, eles, no que se refere à purificação da carne, oferecem alguma purificação, mas muito mais o sangue de Cristo, que se ofereceu a si mesmo como um cordeiro sem mácula. Cristo vai purificar a nossa consciência das obras mortas.
E a gente vai acompanhando o raciocínio do autor aos Hebreus aqui no capítulo 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Qual nova aliança? Uma aliança onde agora você não precisa entrar no Santo dos Santos com sangue de boi. Onde você entra na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Onde você canta, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui porque a tua morte nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que nos separava já não nos separa mais. Então agora, intervindo a morte de Jesus para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, nós podemos receber a promessa da eterna herança. Ok. Só que agora chega no capítulo 9, verso 16. E aqui fica difícil de entender com a tradução da Almeida Revista e Atualizada, conforme vou te propor. É importante eu te dizer que não estou expondo uma opinião que seja uniformidade entre comentaristas bíblicos, mas estudiosos da doutrina do pacto, sob a perspectiva presbiteriana, costumam concordar com a exposição que eu vou lhe fazer agora, tá certo? Trata-se de uma doutrina nitidamente presbiteriana e você deve ter entendido algumas das implicações dela. Se os filhos estavam envolvidos na promessa com Noé, na promessa com Abraão, os nossos filhos estão envolvidos na promessa para nós, e eles são batizados e marcados com o sinal e o selo do pacto hoje, para você ter, por exemplo, uma demonstração prática disso. Pois bem, a gente já viu, não larga Jesus, ele é o osso, ele é a substância, fique com ele, nele tudo se cumpriu, as cerimônias, as promessas, os tipos. E agora em Hebreus 9,16 nós lemos assim, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Só que aí, eu não sei se você percebeu, estava falando de testamento e de repente começou a falar de aliança. E aí você se pergunta, do que está falando essa passagem? E a minha proposta para você é que essa tradução pela palavra testamento aqui não nos ajuda, que essa palavra, na verdade, nos confunde. E eu quero tentar explicar isso para você. Onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança... Já mudou de assunto. E então, por que essas coisas? Vamos lá. Lembrando que a palavra testamento só aparece aqui, na nossa Almeida Revista Atualizada, edição de 93. Existem pontos de conexão entre um testamento e uma aliança. Sim. Por quê? Porque uma aliança, duas pessoas se juntam e dizem, vamos fazer assim? Vamos. Combinado? Combinado. Então, existe um ajuste, uma declaração de vontade e um pacto que é feito ali. O testamento também tem isso. É uma declaração de vontade do testador. Claro, na aliança podem ser duas partes em posição de igualdade ou uma em posição de subordinação. No testamento você tem uma parte que deixa o testamento e todas as outras pessoas que funcionam como o outro lado da história. Mas, tanto no testamento quanto na aliança, alguém tem que morrer. Testamento, enquanto a pessoa estiver viva, dá para mudar, não dá? Quem que já não assistiu uma novela do SBT mexicana nos anos 80 aí, em que a véia ficava ameaçando de mudar o testamento se a filha não se comportasse? Sabe essas coisas assim? Então, se comporta, porque a véia não morreu ainda, ela pode mexer no testamento e tal. Enquanto está vivo o testador, o testamento não está produzindo efeito ainda. Ele ainda pode ser alterado. Para o testamento começar a produzir seus efeitos, alguém tem que morrer. E na aliança, alguém tem que morrer? E a resposta é, tem. Porque a aliança é um pacto de sangue. E como funciona isso? Você tem que ir lá no texto de Abraão, Gênesis capítulo 15, para dizer, Deus fez um acordo com a gente. E para esse acordo ser sedimentado, ele não escreveu um testamento que ele carimbou com um selo, com um anel, ou registrou em cartório. Para essa aliança, ele partiu os animais, derramou sangue. Então, aquele animal é o meio de confirmação da aliança. Uma aliança aconteceu por causa da morte de um animal. Testamento é um acordo? Sim. Aliança é um acordo? Sim. Testamento é uma declaração de vontade? Sim. Aliança também o é? Sim.
Testamento precisa que alguém morra? Sim. Aliança precisa que alguém morra? Sim. Então qual a diferença? É que no caso do testamento, quem tem que morrer é o testador. E no caso da aliança, quem morre não é a pessoa que faz a aliança, mas é o animalzinho que serve de contrato. São coisas diferentes. E tente imaginar esse conceito sendo traduzido da Bíblia hebraica para a língua grega, 3 séculos antes de Jesus, a Septuaginta. E tente imaginar que o conceito de aliança já não está tão popularizado assim. Já é distante do mundo grego. E agora, não há uma palavra que reflita com toda a totalidade do seu significado, o seu campo semântico, esse conceito de aliança. Veja, uma das coisas que tornam difícil traduzir, por exemplo, um outro idioma num determinado campo de conhecimento, é porque as palavras são sempre técnicas. E dependendo da palavra que você usa, ela está carregando uma determinada bagagem. Você tem que saber escolher muito bem. Então, quando você fala aliança, você pode pensar nesse anel, que a pessoa casada usa, pode pensar numa aliança militar, mas quando você pensa agora em aliança bíblica, você está pensando num animal que morreu, derramou sangue, que as partes foram colocadas uma em frente às outras, você passou no meio delas, invocou maldição e tudo mais. A mesma coisa acontece quando você fala de testamento. E 2 mundos diferentes, mundo grego, mundo hebraico. Vamos colocar a ideia de aliança com qual palavra grega? A palavra grega que existia para isso era diateque. Mas diateque era muito conhecida e empregada como testamento. Tem semelhanças entre a palavra berit, hebraico para aliança, e a palavra diateque, grego para testamento? Sim, tem semelhanças. O quê? 2 acordos de vontade, estipulações contratuais. Alguém tem que morrer. Mas parou aí a semelhança. Percebe o problema? Então, quando este texto veio a ser traduzido do hebraico para o grego, a palavra que foi usada ali no texto, quando esse texto foi empregado, melhor dizendo, quando ele foi escrito grego, ele foi usado a palavra diateque. O autor aos Hebreus escreveu a palavra diateque no grego. Mas a Septuaginta já tinha traduzido o berit do hebraico aliança por diateque muito tempo antes. Então, essas ideias estão se confundindo. E agora você tem diante de si um texto que precisa ser traduzido. Olha a confusão. O cara tem mentalidade judaica, mas escreve no grego, que precisa traduzir para o latim, porque o mundo agora virou romano, e eles vão usar a palavra testamentum. E eles não vão pensar tanto em termos de aliança. Eu não sei se está dando para entender, eu estou olhando a cara de assustado de vocês, eu vou falar de novo com outras palavras, só para não ter dúvida. Vamos lá? A palavra no hebraico para aliança é berit. Só que aliança é matar um bicho, passar no meio e invocar maldição. Esse conceito não existe muito no mundo grego. E quando eles vão traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, a Septuaginta, século 3 a.C., eles pegam a palavra que mais parece, diateque, a palavra grega. Só que é uma palavra para testamento. O testamento é parecido com aliança, mas não é igual. E daí? Todo mundo agora começa a entender diateque, testamento, aliança, ok. Só que agora o autor da carta aos Hebreus vai nos falar sobre Cristo, como cumprindo a aliança. E ele está escrevendo em grego. Que palavra grega que ele usa para falar de aliança? Ele usa diateque. Mas é uma palavra que não é o correspondente exato do berit hebraico lá. E assim você tem uma certa imprecisão aqui. Anos mais tarde, quando você vai traduzir a Bíblia do grego para o latim, que agora é o Império Romano que está mandando no mundo, a Vulgata Latina vai usar a expressão testamentum. E aí então você tem essa transferência aqui. O caminho é esse. E agora, quando você vai colocar na lombada da sua Bíblia aqui, que livro que é esse? Aí você acaba, ao invés de escrever Antiga Aliança e Nova Aliança, você coloca Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas o que Deus deixou para nós é um testamento? Tem crente que acha que é. Tem crente que acha que é herdeiro. E nós somos, mas não é desse jeito aí. Tem crente que acha que é herdeiro do tipo, não tem responsabilidade nenhuma, está tudo feito, é sombra e água fresca, e esquece que nós estamos com Deus numa aliança de sangue soberanamente administrada, que a nossa paz com Deus custou o sangue de Cristo na cruz. Entende? Isso precisa ser
entendido muito bem. E aí então, nós usamos a expressão Antigo Testamento, Novo Testamento, mas precisamos tomar cuidado aqui. Aqui é uma foto da minha Bíblia de uso mais corriqueiro, e ela tem aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, e tem uma notinha de rodapé lá, dizendo assim, que a palavra pode ser testamento ou aliança. Talvez a sua também tenha aí. Está vendo aí? Esse é o problema. Quando você lê como testamento, dá uma confusão danada. Mas agora vamos trocar, e vamos ler Hebreus capítulo 9, só falando de aliança, para ver se fica mais claro. E a ideia agora é suprimir a expressão testamento, e vou ler a palavra aliança. Onde há aliança, é necessário que intervenha a morte daquele que ratifica a aliança. Ou seja, se quando Deus falou para Abraão, pega um bezerro, pega uma novilha e tal, e ele não partiu os animais no meio, não tinha aliança. Então, para ter essa aliança, tem que matar o animal. E agora, uma aliança só é confirmada no caso de mortos. Uma aliança entre duas pessoas vivas só é confirmada no caso de animais que morreram. Ok? Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive aquele animal que ratifica a aliança. Porque nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Opa, agora eu acho que eu consegui entender o texto de Hebreus, capítulo 9. É tirar a ideia de testamento aí e colocar a ideia de aliança. Por que isso é importante? Porque essa história já está prevista desde a eternidade. A aliança é um pacto de sangue. Lá na eternidade o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tem sangue sendo derramado lá. E nós temos uma pista disso no Evangelho de João. Jesus está falando aqui com os seus discípulos. Quem me glorifica é o meu Pai. E então ele está conversando com eles com os judeus também e dizendo: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Abraão entendeu, de alguma maneira, isso que nós estamos entendendo agora. Abraão entendeu que Cristo ia ser aquele que ratificaria a aliança. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E de fato, Cristo é quem parte o pão, oferece o seu corpo e estabelece uma nova aliança no seu sangue. Estou dizendo com isso que é pecado você falar assim: eu li todo o Antigo Testamento esse ano. Não, não fala no Antigo Testamento, fala Antiga Aliança. Faz sentido ficar brigando por isso a essas alturas dos séculos? Não faz. Ok? Mas faz sentido entender Hebreus capítulo 9 como um pacto de sangue. E entender que isso não foi uma coincidência. E que Deus não se relacionou conosco dizendo: deixa eu ver o que eu vou largar de herança aqui para esses folgados aqui. Vou dar isso, vou dar aquilo. Não. Nós estamos falando de um pacto de sangue. Nós estamos falando do sacrifício do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Nós estamos falando daquele que chamou sobre si a maldição que era nossa. Daquele que entrou na presença de Deus por sua própria obediência, mediante o seu próprio sacrifício, como sumo sacerdote de si mesmo, para que nós pudéssemos estar numa relação de paz com o Senhor. Ele não é qualquer um. E nós devemos entender isso. Nós devemos ser gratos e aliviados. Glória a Deus, minha relação com Deus depende da obra de Cristo. E Jesus faz tudo certo demais, perfeitamente. Eu estou em paz com Deus por causa de Cristo. Ele é perfeito. Mas, por outro lado, nós também não devemos descansar excessivamente nisso e tratar isso como um direito que pode ser abusado, porque essa paz que desfrutamos com o Senhor nosso Deus custou o sangue do Cordeiro. Então pense nessa aliança, nesse pacto, e glorifique a esse Cristo. Ele é o sacerdote, ele é o tabernáculo, ele é o sacrifício, ele é a aliança, ele foi partido, ele derramou seu sangue, ele é todas as coisas. A ele toda a glória hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe.